Você acredita que o amor pode nascer nos lugares mais improváveis? Às vezes, entre flores e segredos, um simples encontro pode mudar destinos para sempre. E é isso que você vai descobrir nas histórias que contamos aqui. Se você também ama romances cheios de emoção, mistério e paixão, inscreva-se no canal e não perca nenhum capítulo dessa jornada inesquecível. Me conta nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Lívia Oliveira ajeitava os vasos de orquídeas na vitrine da pequena floricultura Flores da Vila. O perfume doce preenchia o ambiente, mas não conseguia suavizar o peso das contas espalhadas sobre o balcão. Cada boleto era um lembrete de que o sonho herdado de sua mãe estava prestes a se desfazer. Ainda assim, ela respirava fundo e se agarrava à memória da mulher que sempre dizia: "As flores renascem até depois das tempestades." A manhã seguia tranquila, com alguns clientes habituais entrando para comprar arranjos simples. Lívia os atendia com um sorriso forçado, tentando esconder a preocupação que consumia seus pensamentos. O barulho constante dos carros na rua da Vila Mariana contrastava com o ambiente acolhedor da loja. Ali, entre o colorido das flores, ela buscava forças para não desistir. No fundo da loja, um retrato antigo da mãe observava tudo em silêncio. Lívia costumava conversar com aquela foto como se fosse um conselho invisível. "Eu estou tentando, mãe", murmurava enquanto organizava girassóis em um balde. Era sua forma de se sentir acompanhada em meio à solidão da luta diária. As dificuldades financeiras haviam aumentado desde que um grande fornecedor rescindira contrato. Sem dinheiro, Lívia passou a improvisar, comprando de pequenos produtores da região. A qualidade era boa, mas o volume insuficiente para competir com lojas maiores. Essa sensação de impotência corroía seu coração todos os dias. Naquele fim de tarde, quando se preparava para fechar a loja, Lívia percebeu um homem parado do outro lado da rua. Ele observava a floricultura com atenção, como se estudasse cada detalhe. Alto, de postura elegante, parecia deslocado naquele cenário simples. A princípio, ela ignorou, achando que fosse apenas mais um transeunte curioso. Porém, minutos depois, o desconhecido atravessou a rua e entrou na loja. O som do sino na porta fez Lívia se sobressaltar. O perfume amadeirado dele se misturou ao aroma das flores, criando uma atmosfera inesperada. Seus olhos castanhos transmitiam calma, mas também escondiam algo que ela não conseguiu decifrar de imediato. "Boa tarde", disse ele com um leve sorriso. "Eu estava passando e não pude deixar de notar sua vitrine. Você tem um bom gosto admirável." Lívia, sem jeito, agradeceu, embora não estivesse acostumada a elogios vindos de estranhos tão sofisticados. Havia algo magnético naquele homem que a deixava sem palavras. Ele caminhou devagar entre os corredores estreitos, tocando suavemente algumas pétalas. Perguntou sobre espécies, fez comentários técnicos, como se tivesse conhecimento além do comum. Isso despertou ainda mais a curiosidade de Lívia. Quem seria ele? E o que fazia ali, em uma loja tão pequena, em meio a tantas opções em bairros mais nobres? Antes de ir embora, o homem se apresentou. "Meu nome é Rafael Monteiro. Talvez voltemos a nos ver em breve." A forma como pronunciou aquelas palavras soou mais como uma promessa do que uma casualidade. E então saiu, deixando o som do sino ecoando atrás de si. Lívia permaneceu parada, com o coração acelerado. Algo naquele encontro fugia da normalidade. Aquele homem não parecia apenas um cliente qualquer. E de alguma forma, ela tinha a estranha sensação de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Nos dias seguintes, Lívia não conseguia tirar Rafael da cabeça. Tentava se concentrar no trabalho, mas a lembrança dos olhos dele insistia em voltar. Ela se repreendia por se deixar distrair. Afinal, precisava resolver problemas reais, como o aluguel atrasado e as contas acumuladas. Ainda assim, o encontro deixara uma marca silenciosa em seu coração. Na manhã de sábado, a floricultura estava movimentada por causa de encomendas para um casamento. Entre arranjos de rosas brancas e lírios perfumados, a rotina parecia normal até que a porta se abriu novamente. Rafael entrou com a mesma postura firme, vestindo um terno cinza que o destacava em meio ao ambiente colorido. "Bom dia, dona Lívia", disse ele, como se já fosse íntimo. A naturalidade de suas palavras a desarmou. Ela respondeu educadamente, mas seu tom deixava claro que ainda não entendia a presença recorrente daquele homem. Rafael caminhou pela loja com tranquilidade, como se já fosse parte daquele lugar. Depois de alguns minutos de conversa leve, ele surpreendeu Lívia com uma proposta. "Gostaria de conversar sobre a sua floricultura. Vejo potencial aqui, mas também noto algumas dificuldades. Se me permitir,
Posso ajudá-la a expandir esse negócio. As palavras caíram como um raio sobre ela. Lívia, desconfiada, perguntou o motivo de tanto interesse. Rafael desviou o olhar por um instante antes de responder. Digamos que eu valorizo empreendimentos autênticos. E a sua loja tem alma. O jeito enigmático dele apenas aumentava as dúvidas em sua mente. Ela tentou encerrar a conversa, mas Rafael insistiu. Não estou falando apenas de dinheiro, Lívia. Estou falando de visão. Posso colocar sua floricultura no mapa de São Paulo, torná-la referência. Mas para isso preciso que confie em mim. O coração dela se apertou. O tom da voz dele era persuasivo, mas não agressivo. Ainda assim, a ideia de confiar em um desconhecido era assustadora. Eu não costumo fazer acordos sem pensar muito bem, respondeu com firmeza. Rafael apenas sorriu, como se já esperasse aquela reação. Antes de sair, ele deixou um cartão elegante sobre o balcão. Reflita com calma. Não precisa decidir agora, mas saiba que essa oportunidade não vai esperar para sempre. O cartão tinha apenas o nome dele e um número de contato. Assim que Rafael saiu, Camila entrou na loja. Percebeu imediatamente o ar confuso da amiga. Quem era aquele? Perguntou desconfiada. Lívia, sem coragem de explicar tudo, apenas respondeu. Um cliente muito diferente. Naquele momento, ela não sabia se estava prestes a salvar sua floricultura ou abrir as portas para problemas ainda maiores. Lívia passou a noite em claro, encarando o cartão de Rafael. As letras prateadas refletiam a luz fraca do abajur do quarto. Ela pensou na mãe, nas contas e na promessa de resistir. O silêncio da madrugada parecia cobrar uma decisão urgente. Mas o medo de se arrepender paralisava qualquer passo em falso. Pela manhã, a cidade rugia lá fora com buzinas e pressa. Na floricultura, o cheiro de eucalipto tentava acalmá-la em vão. Ela arrumou crisântemos, repetindo gestos que já eram rituais. Cada pétala parecia ouvir sua indecisão silenciosa e teimosa. A autenticidade tem preço? Perguntou ao próprio reflexo na vitrine. Rafael chegou pouco antes do almoço, sem avisar, mas sereno. Trazia um cappuccino e um pão de queijo da padaria da esquina. Negócios rendem melhor quando o estômago não reclama, brincou. Lívia reagiu com um sorriso cauteloso, gesto meio automático. Vamos falar claramente, disse, puxando 2 cadeiras para o fundo. Ele abriu uma pasta com um plano enxuto e surpreendentemente prático. Falou de branding, parcerias com cafés de pinheiros e eventos nos jardins. Sugeriu assinatura mensal de buquês corporativos na Avenida Paulista. Eu entro com capital e estratégia. Você, com a alma do negócio, explicou. Sociedade igualitária, mas decisões-chave precisam de nós dois. Lívia ouviu em silêncio, anotando números e prazos com cuidado. As projeções pareciam sólidas, não promessas vazias, nem fumaça. Mesmo assim, havia lacunas que cutucavam sua sensibilidade. Por que eu? Perguntou, olhando direto nos olhos dele. Rafael respirou fundo, como quem escolhe palavras com pinças. Eu conheci sua mãe como cliente, muitos anos atrás, confessou enfim. Ela fez o arranjo do hospital quando meu pai adoeceu gravemente. Naquele dia, flores seguraram um mundo que estava desabando. Não esqueci o nome nem a delicadeza gravada no cartão simples. Acho que o legado dela merece continuar respirando aqui. O coração de Lívia deu um tropeço, entre emoção e desconfiança. A lembrança da mãe na foto do balcão pareceu ganhar cor viva, mas a revelação trouxe outra pergunta que queimou na língua. E sua relação com Eduardo, existe alguma? Ela disparou firme. Rafael hesitou um segundo, depois negou com cautela contida. Trabalhei no mesmo setor, anos atrás, nada além do necessário. Temos conhecidos em comum, São Paulo é menor do que parece. Mas não compartilho da ética dele, se é isso que te preocupa. A resposta foi correta, ainda que não totalmente tranquilizadora. Lívia anotou um ponto de interrogação no canto do caderno. O sino da porta tocou e um casal entrou pedindo um buquê urgente. Rafael se levantou, oferecendo espaço e tempo para ela pensar. Me ligue quando decidir. Sem pressa falsa e sem medo inútil. Deixou a pasta, o cappuccino e um olhar que pedia confiança. A cidade, lá fora, seguiu correndo como se nada tivesse mudado. Lívia montou o buquê com rosas spray, gipso e folhagens leves. Entre laços e tesouras, sentiu o peso da escolha em suas mãos. Sociedade igualitária. Decisões a dois. Legado e futuro. Ela fechou a fita com um nó firme, como um pacto consigo mesma. Talvez fosse hora de correr riscos com os pés no chão. No fim da tarde,
Camila apareceu com a pressa costumeira do fórum. Tirou os sapatos de salto, pediu água e olhou a loja com carinho. E então, qual é a desse tal de Rafael Monteiro? Foi direta. Lívia contou tudo, do cappuccino ao plano de assinatura corporativa. Camila franziu a testa, lendo cada linha da pasta deixada por ele. Os números fazem sentido, não vou mentir, admitiu com relutância. Mas o problema de contratos perfeitos é quem está por trás deles. Quero diligência. Antecedentes, vínculos, litígios, fornecedores. Se ele for limpo, eu mesma ajudo a redigir cláusulas blindadas. Lívia assentiu, grata por ter uma amiga que era muralha e bússola. Foram ao escritório improvisado nos fundos, entre caixas e laços. Camila ligou o notebook e começou uma busca meticulosa e fria. Conferiu CNPJ, sociedades, passagens por conselhos e holdings. Até agora nada gritante, mas há buracos que me incomodam. Quero ver quem são os sócios silenciosos por trás da empresa. Enquanto Camila cavava dados, a noite caiu sobre a Vila Mariana. A marquise pingava garoa e as luzes acesas davam tom de aquário. Lívia preparou chá de erva cidreira, tentando domar a ansiedade. Eu não quero vender a alma da floricultura por um respiro curto. Também não quero enterrar o sonho por medo do desconhecido. Camila apertou a mão da amiga sobre a mesa arranhada de madeira. Coragem não é pular sem olhar, é olhar bem e ainda assim pular. Se você topar, vamos com cláusulas que te protejam de surpresas. E com gatilhos de saída, caso a ética dele desabrigue a tua. As palavras pousaram como pétalas pesadas e necessárias. O celular vibrou. Mensagem de um fornecedor ameaçando encerrar contas. O prazo estourara, e os juros agora mordiam como cães famintos. Lívia sentiu o chão ceder alguns centímetros sob os pés cansados. Camila respirou fundo, fez contas rápidas e calculou danos possíveis. Você tem dias, não meses. A janela está se fechando depressa. Rafael enviou um e-mail com ajustes ao plano e projeções prudentes. Nada chamativo, apenas solidez, margens realistas e risco mapeado. Camila marcou em vermelho as cláusulas que precisariam de bisturi. Sem voto unilateral em decisões-chave. Igualdade é igualdade. Transparência total de sócios e auditoria independente anual. Lívia olhou para o retrato da mãe, agora à meia luz do abajur. Se eu aceitar, não posso entrar pela porta dos fundos do medo. Quero inaugurar uma fase nova com as janelas escancaradas. Camila sorriu. Então faça a proposta do seu jeito, sem romantizar. Quem fica de pé no vendaval aprende a negociar com o vento. A garoa virou chuva, lavando o asfalto e as dúvidas excessivas. Lívia digitou uma resposta firme, clara e gentil para Rafael. Propôs sociedade, mas com salvaguardas e cronograma transparente. Pediu uma reunião na manhã seguinte para fechar pontos sensíveis. A coragem vinha tremendo, porém vinha, e isso bastava por hora. Antes de ir, Camila abraçou a amiga com força e afeto prático. Se ele recuar dessas cláusulas, você já tem sua resposta. Se ele avançar com você, terá que merecer cada centímetro. Lívia trancou a loja e encarou o reflexo no vidro encharcado. Entre flores e segredos, a decisão começava, enfim, a desabrochar. A manhã começou com o barulho constante dos carros na Rua Vergueiro, enquanto Lívia organizava com cuidado minucioso os vasos de hortênsias que haviam chegado de um pequeno produtor de Atibaia. O trabalho manual era sua forma de esvaziar a mente, mas naquele dia a concentração foi interrompida pela chegada de um visitante inesperado. Eduardo Figueiredo, um homem de terno alinhado, sorriso calculado e fama de empresário implacável. Ele entrou na floricultura com passos firmes, o tipo de presença que domina o ambiente sem pedir licença. Senhorita Oliveira, prazer em conhecê-la pessoalmente, disse Eduardo, estendendo a mão de forma mecânica, como quem cumpre um protocolo. Lívia apertou a mão dele com desconfiança, reconhecendo imediatamente o nome de quem vinha tentando comprar imóveis e pequenos comércios na região. A sensação era de que ele não estava ali para admirar flores, mas para anunciar uma batalha silenciosa. Ele caminhou pela loja como se estivesse avaliando um terreno que em breve seria dele. Elogiou a disposição dos arranjos, comentou sobre o aroma agradável do ambiente e, por fim, fez a oferta que já era esperada: comprar a floricultura por um valor aparentemente generoso. Com esse dinheiro, você pode recomeçar em qualquer outro lugar, sem dívidas e sem dores de cabeça, afirmou, como se o futuro dela pudesse ser resumido em um cheque. Lívia respirou fundo, tentando manter a calma. A floricultura não está à venda, respondeu com firmeza.
Eduardo não pareceu surpreso, apenas sorriu com uma calma que escondia a ameaça. Pense bem, São Paulo não é gentil com negócios pequenos. A concorrência engole, e eu estou expandindo minha rede. Quem se opõe a mim geralmente não dura muito. As palavras dele ficaram suspensas no ar como um veneno invisível. Lívia não respondeu de imediato, mas a expressão endurecida deixava claro que não pretendia ceder. Eduardo ajeitou o relógio de pulso, lançou um último olhar avaliador para a loja e saiu como havia entrado, com passos firmes e um rastro de tensão que impregnou o ambiente. Assim que ele se foi, Lívia ligou para Camila, relatando cada detalhe do encontro. Do outro lado da linha, a amiga suspirou. Eu já imaginava que esse homem tentaria algo. Ele joga pesado, Lívia, e não vai desistir com um não. Precisa se preparar para ataques mais sutis e perigosos. O restante do dia transcorreu com clientes entrando e saindo, mas o coração de Lívia permanecia apertado. Cada pétala que arrumava parecia carregar o peso de uma guerra prestes a começar. Entre a proposta de Rafael e a ameaça de Eduardo, ela sentia que estava no centro de um jogo maior do que sua floricultura. À noite, quando fechou a loja e caminhou pela Vila Mariana sob as luzes amareladas dos postes, a lembrança do olhar de Eduardo voltou à sua mente. Era um olhar de quem não aceitava derrotas, e essa certeza fez com que o medo começasse a se misturar com a coragem. Se antes ela via sua luta apenas como sobrevivência, agora entendia que estava diante de um embate real, onde seus sonhos eram o campo de batalha. Chegando em casa, deitou-se no sofá e encarou o teto, tentando ordenar os pensamentos. Entre o som distante das sirenes e o eco dos passos apressados na calçada, ela se fez uma promessa silenciosa. Não importava o quanto Eduardo tentasse intimidá-la, a floricultura continuaria de pé. Era mais do que um negócio. Era a memória de sua mãe. Era o coração dela. Capítulo 6. Entre dúvidas e escolhas. Na manhã seguinte, o céu cinzento de São Paulo refletia o peso das incertezas que consumiam Lívia. O cheiro de café fresco misturava-se ao perfume das flores recém-colhidas que ela organizava, mas nem o aroma acolhedor conseguia afastar a ansiedade. Cada movimento parecia automático, como se suas mãos trabalhassem enquanto sua mente estivesse em outro lugar, debatendo-se entre aceitar a proposta de Rafael ou arriscar lutar sozinha contra a tempestade que se aproximava. O encontro com Eduardo havia acendido um alerta em sua consciência. A ameaça velada dele mostrava que sua floricultura não era apenas um pequeno comércio em apuros, mas sim uma peça desejada em um tabuleiro maior de poder. Essa percepção fazia o peso da decisão aumentar. Se aceitasse Rafael como sócio, talvez conseguisse enfrentar Eduardo com mais segurança, mas a confiança cega ainda parecia um passo arriscado demais. Camila apareceu logo cedo, trazendo uma pilha de documentos impressos e olheiras que denunciavam uma noite mal dormida. Fiquei pesquisando até tarde. Não encontrei nada diretamente contra Rafael, mas há lacunas demais na vida dele. Empresas de fachada, movimentações de capital difíceis de rastrear, nada ilegal, mas também nada transparente. Isso me incomoda. Lívia sentiu o estômago embrulhar. E se ele for apenas um homem reservado? Talvez o passado dele não seja tão limpo, mas isso não significa que ele vá me prejudicar. Camila ergueu a sobrancelha descrente. Não significa, mas também não garante. E negócios se fazem com garantias, não com esperanças. Enquanto conversavam, um cliente habitual entrou para comprar tulipas. O sorriso simples do homem, que levava flores para a esposa, trouxe um lampejo de normalidade para Lívia. Ela pensou em como as flores tinham o poder de mudar dias comuns em momentos memoráveis, e em como perder a floricultura seria como perder uma parte de si mesma. Esse pensamento reacendeu sua determinação. No fim da tarde, Rafael apareceu mais uma vez. Diferente de Eduardo, sua presença não tinha a frieza da ameaça, mas sim o calor da insistência. Lívia, sei que você tem dúvidas, e eu respeito isso. Mas quero que entenda. Não estou oferecendo apenas dinheiro. Estou oferecendo parceria, e estou disposto a assinar qualquer cláusula que a deixe segura. As palavras dele ecoaram fundo, especialmente porque coincidiam com as condições que Camila havia sugerido. Era como se Rafael já tivesse antecipado cada objeção, o que a deixava ao mesmo tempo aliviada e desconfiada. Se for sincero, então aceite as condições que vou propor, respondeu com firmeza, tentando disfarçar a emoção que começava a crescer em seu peito. Rafael sorriu, um sorriso contido, quase enigmático, mas seus olhos mostravam algo mais. Um interesse verdadeiro, talvez até pessoal, além dos negócios. Ele estendeu a mão em direção a ela, mas dessa vez Lívia não a apertou.
Amanhã teremos nossa reunião. Até lá quero pensar com calma, disse, encerrando o encontro. Naquela noite, sentada no sofá com Camila ao lado, Lívia revisou pela 100ª vez os números, os contratos e os cenários possíveis. O medo ainda estava presente, mas pela primeira vez ela sentiu que coragem e esperança ocupavam mais espaço em seu coração do que a dúvida. Talvez confiar fosse um risco inevitável, mas também a única chance real de salvar o sonho da mãe. Ao se deitar, fechou os olhos e respirou fundo. O barulho distante dos ônibus e motos pela cidade se misturava ao som da chuva fina que batia na janela. Era como se São Paulo, em seu caos habitual, estivesse dizendo que escolhas nunca seriam fáceis, mas que o futuro pertencia a quem tinha coragem de enfrentar os riscos. E Lívia sabia que o dia seguinte poderia mudar tudo. A manhã seguinte amanheceu chuvosa, e as ruas de São Paulo estavam cobertas por poças que refletiam o cinza do céu. Lívia acordou mais cedo que de costume, com o coração acelerado e a mente tomada pela expectativa da reunião que poderia definir o futuro da floricultura. Preparou-se com calma, vestindo uma blusa sóbria e prendendo os cabelos de forma simples, mas elegante. Era como se quisesse transmitir a mesma força que buscava sentir dentro de si. Quando Rafael chegou, trazia consigo não apenas o mesmo olhar firme de sempre, mas também uma pasta organizada e um contrato revisado. Camila já estava à espera, pronta para acompanhar cada detalhe do encontro. A sala dos fundos da floricultura, improvisada como escritório, se transformou em um palco de negociações que misturava o cheiro doce das flores com o peso de decisões definitivas. Antes de começarmos, quero deixar claro, eu aceito as condições que você sugeriu, disse Rafael, puxando a cadeira com calma. Camila arqueou as sobrancelhas, surpresa com a prontidão dele, enquanto Lívia respirava fundo. Auditórias independentes, voto igualitário em todas as decisões e transparência total dos sócios ocultos, acrescentou ele, confirmando cada uma das cláusulas que haviam sido exigidas. A firmeza com que ele falava transmitia segurança, mas também despertava em Lívia uma sensação incômoda de que Rafael parecia prever cada movimento dela. Era como se ele soubesse exatamente o que ela pediria, e já tivesse se preparado para derrubar as barreiras antes mesmo de elas surgirem. Ainda assim, a decisão precisava ser tomada. Camila leu cada linha em voz alta, fez observações e ajustes, enquanto Rafael respondia sem pressa, sempre com um sorriso contido que parecia esconder mais do que mostrava. Lívia, por sua vez, sentia o coração dividido entre a razão e a intuição, mas, quando segurou a caneta, lembrou-se das palavras da mãe. Às vezes é preciso arriscar para ver florescer. E assinou. Rafael estendeu a mão, e desta vez Lívia a apertou. O toque foi firme, mas também carregava uma estranha eletricidade, como se naquele gesto existisse mais do que uma simples transação de negócios. Camila observava tudo em silêncio, mas seu olhar revelava que ainda não confiava completamente nele. Após a assinatura, Rafael se levantou e fez uma promessa que soou mais pessoal do que profissional. Você não vai se arrepender, Lívia. Essa floricultura vai florescer como nunca. As palavras ecoaram na sala com força, mas também com uma sombra de mistério que ela não conseguiu ignorar. A chuva lá fora deu uma trégua, como se também reconhecesse o peso da decisão. Lívia fechou a pasta com o contrato e sentiu um misto de alívio e medo. Sabia que havia dado um passo importante, mas ainda não tinha certeza se havia entrado em um caminho de luz ou de sombras. No final daquele dia, enquanto arrumava as últimas flores da vitrine, olhou para a placa da loja e sussurrou baixinho. Flores da Vila vai renascer, mãe. Eu prometo. O sorriso que brotou em seu rosto foi tímido, mas verdadeiro. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que tinha uma chance real de lutar. As semanas seguintes foram intensas e transformadoras. Com o investimento de Rafael, a floricultura começou a ganhar vida de um jeito que Lívia jamais imaginou possível. As redes sociais foram renovadas, novos fornecedores entraram em contato, e contratos com empresas da Avenida Paulista trouxeram um movimento inesperado. Pela primeira vez em anos, os números começaram a sorrir para ela. Os clientes, encantados com as novidades, enchiam a loja diariamente. Havia fila para encomendas de casamentos, eventos corporativos e até mesmo pequenas assinaturas mensais para casas e apartamentos. A Vila Mariana parecia redescobrir a floricultura. E os comentários na vizinhança eram de que Flores da Vila nunca esteve tão bonita. Rafael se tornou presença constante no local. Diferente de Eduardo, sua forma de agir não era de imposição, mas de envolvimento. Ajudava na organização, conversava com clientes e até aprendia a montar arranjos com um jeito inesperadamente cuidadoso. Lívia observava tudo em silêncio,
tentando compreender quem realmente era aquele homem que, em tão pouco tempo, transformava não apenas a loja, mas também o coração dela. Camila continuava atenta, acompanhando as movimentações financeiras e revisando contratos. Embora não pudesse negar os resultados positivos, mantinha o olhar desconfiado. Os números estão ótimos, mas ainda não sabemos de onde vem o dinheiro dele. Alertava sempre que tinha oportunidade. Lívia ouvia, mas preferia se concentrar no presente, sentindo que, pela primeira vez, havia esperança real. O ambiente da loja também mudou. As flores pareciam mais vivas, os arranjos mais sofisticados e até o perfume parecia mais intenso. Lívia acreditava que não era apenas o investimento que fazia a diferença, mas sim a energia renovada que cada conquista trazia. Sentia-se novamente dona do próprio sonho, mesmo que agora tivesse que compartilhá-lo com alguém que ainda era um mistério. Em uma tarde movimentada, Rafael apareceu com uma ideia inesperada: levar a floricultura para um evento de decoração nos jardins. A proposta soava ousada, mas ele tinha contatos que poderiam abrir portas maiores do que Lívia jamais ousou imaginar. "Você tem talento, Lívia. Só falta mostrar ao mundo", disse, olhando para ela com intensidade. A princípio, ela hesitou. Expor sua loja a um público tão exigente parecia arriscado demais. Mas quando olhou para a vitrine, repleta de flores que renasciam em meio a tantos obstáculos, percebeu que talvez fosse hora de deixar o medo de lado. "Vamos tentar", respondeu. E o brilho nos olhos de Rafael foi resposta suficiente. Naquela noite, sozinha em casa, Lívia revisitou a lembrança da mãe. Pegou o álbum de fotos antigas, onde a floricultura ainda era apenas um pequeno espaço cheio de vasos improvisados, e se emocionou ao perceber o quanto tinha caminhado. Agora, com Rafael ao lado, sentia que estava escrevendo um novo capítulo, embora ainda não soubesse se o final seria de amor ou de dor. O vento frio que entrava pela janela parecia sussurrar promessas e advertências. Entre flores que floresciam e segredos que ainda estavam por vir, Lívia adormeceu com o coração dividido, mas repleto de uma esperança que há muito tempo não experimentava. O evento nos jardins foi um verdadeiro marco para a floricultura. O espaço estava tomado por estandes sofisticados de design e decoração, mas foi o estande da Flores da Vila que chamou a atenção pela delicadeza e pela autenticidade. Lívia, usando um vestido simples em tons de verde, sentia-se deslocada entre tantos empresários elegantes, mas Rafael permaneceu ao seu lado, conduzindo conversas com naturalidade e apresentando-a como a verdadeira alma do negócio. Durante toda a tarde, Lívia percebeu algo novo em Rafael. Os olhares dele não eram apenas de sócio ou de alguém interessado nos resultados, mas sim de um homem que admirava cada detalhe dela. Quando ela falava sobre as flores, sobre o cuidado com as espécies ou sobre as histórias por trás dos arranjos, ele a observava com uma intensidade que fazia seu coração acelerar. Em certo momento, enquanto organizava rosas em um vaso de cristal, Lívia levantou os olhos e encontrou os dele fixos em si. O silêncio entre ambos foi tão denso que parecia falar mais do que 1000 palavras. Era como se um diálogo secreto estivesse acontecendo sem necessidade de som. Ela desviou o olhar, tentando se concentrar, mas a lembrança daquele instante a acompanhou pelo resto do evento. Após o sucesso da apresentação, quando já recolhiam os arranjos, Rafael se aproximou e disse em tom baixo: "Você brilhou hoje, Lívia. As pessoas viram o que eu já sabia, que sua paixão é capaz de transformar qualquer espaço." As palavras caíram como uma carícia inesperada, e ela sentiu o rosto corar, mesmo tentando manter a compostura profissional. Na volta para casa, no carro de Rafael, o clima era marcado por uma mistura de cansaço e silêncio eloquente. A cidade passava iluminada pelas luzes dos prédios e faróis, mas dentro do veículo havia apenas o som da respiração contida e da música suave que tocava no rádio. Lívia olhava pela janela, mas sentia os olhos dele sobre si em intervalos discretos. Quando chegaram à porta de sua casa, Rafael desligou o motor e ficou em silêncio por alguns segundos. Parecia querer dizer algo, mas recuava sempre que abria a boca. Por fim, apenas sorriu e disse: "Boa noite, Lívia. Descanse. Amanhã o trabalho continua." Era uma despedida simples, mas o olhar que a acompanhou ao sair do carro dizia muito mais. Dentro de casa, deitou-se na cama sem conseguir dormir. Revivia cada detalhe da noite, cada gesto, cada palavra, cada silêncio carregado de significados. Algo estava crescendo entre eles, algo que escapava ao controle da razão, mas que seu coração não tinha forças para negar. Camila ligou mais tarde perguntando como havia sido o evento. Lívia contou do sucesso, mas evitou mencionar a intensidade dos olhares.
Sabia que a amiga desconfiaria ainda mais de Rafael se percebesse que havia mais do que negócios naquela relação. Por enquanto, preferiu guardar para si os sentimentos que floresciam em silêncio. Naquela madrugada, enquanto a chuva fina caía sobre a cidade, Lívia adormeceu com um pensamento insistente. Não sabia ainda quem realmente era Rafael Monteiro, mas sabia, sem dúvida, que ele já começava a ocupar um espaço perigoso e irresistível em seu coração. Os dias que se seguiram foram marcados por um movimento intenso na floricultura. As encomendas aumentavam, o nome da loja circulava em eventos e nas redes sociais, e até jornais locais começaram a publicar matérias sobre a jovem empresária da Vila Mariana que resgatava a tradição das flores em São Paulo. Para os clientes, tudo era brilho e sucesso, mas nos bastidores, Lívia começava a sentir o peso dos comentários e dos olhares atentos. A cidade grande sempre foi terreno fértil para boatos. E logo começaram os murmúrios sobre a sociedade entre Lívia e Rafael. Alguns diziam que ele havia se apaixonado por ela. Outros insinuavam que havia algo obscuro em sua fortuna. As vizinhas comentavam em tom baixo na padaria. E clientes curiosos perguntavam discretamente sobre o misterioso sócio. Cada sussurro parecia reforçar a sensação de que havia mais segredos do que flores naquela parceria. Camila, como sempre, não deixou passar em branco. Os rumores estão ficando fortes demais. Isso pode afetar sua reputação, Lívia. Eu sei que você gosta dele. Eu percebo no jeito que fala, mas precisamos entender quem é esse homem antes que seja tarde demais. As palavras da amiga eram duras, mas carregadas de preocupação genuína. Determinada a descobrir mais, Camila começou a investigar com mais profundidade. Vasculhou processos, empresas registradas em nome de terceiros e até registros de viagens internacionais. Encontrou fragmentos soltos que não formavam um quadro claro, mas que aumentavam sua desconfiança. Ele é bom demais para ser apenas um investidor comum. Alguém assim não aparece do nada em uma floricultura pequena, Lívia, alertou. Enquanto isso, Rafael parecia indiferente às especulações. Continuava presente, sempre atencioso, mas nunca revelava muito sobre sua vida pessoal. Evitava falar de família, de amizades antigas ou de negócios passados. Suas respostas eram sempre evasivas, como se construísse cuidadosamente uma barreira em torno de si. Lívia, dividida entre a razão e o coração, tentava afastar as dúvidas, mas não conseguia ignorar os olhares prolongados, os gestos gentis e a sensação de segurança que ele transmitia. Era como se cada momento ao lado dele reforçasse a contradição entre o mistério e o afeto. E se o mundo estiver errado sobre ele? Pensava em silêncio. Em uma noite fria, quando fechava a loja, encontrou na porta um bilhete anônimo preso à maçaneta. As palavras escritas à mão fizeram seu sangue gelar. Cuidado em quem você confia. Nem todas as flores são o que parecem. O papel era curto, mas carregava uma ameaça velada que a deixou em estado de alerta. Mostrou o bilhete a Camila, que reagiu com indignação. Eu disse, Lívia, ele está escondendo algo sério. Isso não é coincidência. Mas Lívia se recusava a acreditar sem provas. Dentro de si, lutava para conciliar a confiança que crescia com os sinais de perigo que se acumulavam ao seu redor. Naquela noite, deitada em sua cama, segurando o bilhete entre os dedos, Lívia se perguntou se estava caminhando rumo a um sonho ou a um pesadelo. Entre flores que floresciam e segredos que sussurravam na escuridão da cidade, ela sabia que o futuro estava prestes a revelar verdades que poderiam mudar tudo. Os dias seguintes ao bilhete foram marcados por uma inquietação crescente. Lívia tentava manter a rotina da floricultura, atender clientes e cuidar dos arranjos, mas sua mente não conseguia se desligar daquelas palavras ameaçadoras. O bilhete estava guardado em sua gaveta, como uma ferida aberta que ela não sabia como cicatrizar. Cada vez que o lia, sentia o coração bater mais rápido, como se a qualquer momento a verdade viesse à tona. Camila intensificou as investigações, determinada a provar que Rafael escondia algo grave. Em uma noite chuvosa, entrou na floricultura com o rosto sério e os olhos sombrios. Sentou-se diante de Lívia e mostrou alguns documentos impressos. Ele já teve negócios com Eduardo. Não era apenas uma relação distante, como ele disse. Os registros mostram contratos antigos, empresas em comum e até reuniões documentadas. Ele mentiu para você. Lívia sentiu o chão sumir sob seus pés. A lembrança da fala calma de Rafael, afirmando que não havia envolvimento com Eduardo, agora soava como uma traição. Não pode ser. Talvez seja apenas coincidência, tentou justificar, mas a voz saía fraca e trêmula. Camila balançou a cabeça, implacável.
Coincidências não aparecem em contratos assinados. Ele te enganou, Lívia. Está claro. Naquela noite, Rafael apareceu como de costume, trazendo relatórios sobre o novo contrato com uma empresa de eventos. Lívia o recebeu com frieza, e o silêncio entre eles se tornou pesado. O que houve? Perguntou ele, percebendo a distância. Ela respirou fundo e disparou. Você me disse que não tinha ligação com Eduardo, mas eu vi os documentos, vi os contratos. Você mentiu para mim. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, o suficiente para que Lívia sentisse a dor da confirmação. Quando finalmente falou, sua voz era grave e controlada. Eu trabalhei com ele, sim, anos atrás. Mas eu não menti sobre não compartilhar da ética dele. Me afastei quando percebi quem ele realmente era. Não queria trazer esse passado para você, porque sabia que seria usado contra mim. Lívia sentiu-se dilacerada. Por um lado, a explicação fazia sentido, mas por outro, a omissão era tão grave quanto uma mentira. Você tinha a obrigação de me contar, Rafael. Como posso confiar em alguém que esconde algo tão importante? Ele tentou se aproximar, mas ela recuou. Eu não sei mais se devo acreditar em você. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Rafael, com os olhos fixos nela, murmurou. Eu não quero que você me veja como inimigo, Lívia. Se existe alguém que deseja te destruir, esse alguém é Eduardo, não eu. Mas naquele momento, nada parecia capaz de apagar a sensação de traição que corroía o coração dela. Quando Rafael saiu, a floricultura ficou mergulhada em uma quietude sufocante. Lívia olhou para as flores que havia arrumado mais cedo e percebeu que até elas pareciam murchar diante da confusão que tomava conta de sua vida. Entre a verdade oculta e os segredos revelados pela metade, ela se perguntava se havia feito a escolha errada ao deixar aquele homem entrar em seu mundo. Na manhã seguinte, Lívia abriu a loja mais cedo, tentando distrair-se com o trabalho, mas a ferida ainda pulsava. Camila insistia para que ela rompesse de vez com Rafael, mas seu coração não lhe permitia tomar uma decisão tão radical. Sentia-se dividida entre a razão e a emoção, entre a dor da mentira e a intensidade dos sentimentos que já não podia negar. Eduardo, como se soubesse do abalo, apareceu novamente, desta vez com um sorriso confiante e provocador. Eu avisei que ele não era de confiança, disse, encostando-se ao balcão com uma arrogância que fazia o sangue de Lívia ferver. Você precisa de um sócio transparente, alguém que realmente possa lhe oferecer estabilidade. Não perca mais tempo com fantasias. As palavras de Eduardo soaram como veneno, mas também como uma armadilha perigosa. Lívia o enfrentou com firmeza. Prefiro lidar com segredos do que com gente como você, que compra tudo o que deseja sem medir consequências. Ele apenas sorriu, com um brilho frio nos olhos, e deixou escapar. Você ainda vai me procurar, e quando fizer isso, será tarde demais. À noite, Rafael voltou, determinado a esclarecer as coisas. Não vou desistir de você, Lívia. Sei que errei ao esconder o passado, mas não quero perder o presente nem o futuro que podemos ter juntos. O tom da voz dele era de súplica, mas também de firmeza. Eu sei que você sente o mesmo que eu, mesmo que não queira admitir agora. Lívia, tomada por emoções conflitantes, respondeu com dureza. Sentimentos não bastam quando não existe confiança. Eu preciso de mais do que palavras, Rafael. Preciso de provas de que posso acreditar em você. Ele se aproximou devagar, e seus olhares se encontraram em uma tensão quase insuportável. O silêncio era tão denso que parecia gritar entre eles. De repente, o barulho da chuva forte começou a bater contra as vidraças da loja, tornando o momento ainda mais carregado. Rafael pegou a mão de Lívia com cuidado, como se temesse que ela a retirasse. Eu vou te provar, custe o que custar, que não estou aqui para te destruir. Vou enfrentar Eduardo e todos os fantasmas do meu passado. Mas não me peça para desistir de você. O coração de Lívia batia acelerado, dividido entre a vontade de acreditar e o medo de cair em uma armadilha. Camila, que chegava nesse momento para buscá-la, presenciou a cena e não conteve a indignação. Ele já te enganou uma vez, Lívia. Vai permitir que faça de novo? A amiga saiu batendo a porta, deixando um silêncio ainda mais doloroso no ar. Rafael soltou a mão de Lívia lentamente, respeitando a distância imposta pela dúvida. Eu não vou desistir, mesmo que você me rejeite agora. Só quero que me dê uma chance de provar quem realmente sou. E saiu, deixando a floricultura mergulhada em um silêncio tão pesado quanto a tempestade que caía lá fora. Sozinha, Lívia desabou em lágrimas. Pela primeira vez, sentia que estava perdida em um labirinto sem saída, onde cada caminho parecia esconder tanto promessas quanto ameaças.
O amor começava a nascer com força dentro dela, mas estava enraizado em um solo cheio de segredos, e isso a aterrorizava. A notícia sobre a crescente popularidade da Flores da Vila chegou rapidamente aos ouvidos de Eduardo, que não suportava a ideia de ver Lívia prosperar ao lado de Rafael. Em poucas semanas, ele colocou em prática uma campanha agressiva contra a floricultura. Outdoors em pontos estratégicos da cidade anunciavam promoções de sua rede de garden centers, oferecendo arranjos e assinaturas florais por preços absurdamente baixos, quase impossíveis de competir. Não satisfeito com isso, Eduardo começou a contatar diretamente alguns fornecedores de Lívia, oferecendo contratos mais lucrativos em troca da exclusividade. Aos poucos, caixas de flores que deveriam chegar à Vila Mariana começaram a atrasar ou simplesmente não aparecer. A cada ligação que fazia tentando resolver, Lívia sentia a frustração crescer, como se estivesse lutando contra uma força invisível que bloqueava todos os seus passos. Rafael percebeu a gravidade da situação e tentou confortá-la. Ele está usando o mesmo jogo sujo de sempre, Lívia. Mas você não está sozinha desta vez. Vamos encontrar uma saída. Apesar do tom firme, havia tensão em sua voz, pois sabia que Eduardo tinha dinheiro e influência suficientes para sufocar qualquer pequeno negócio. Camila, por outro lado, ficou ainda mais irada ao ver a manipulação de Eduardo. Isso é crime de concorrência desleal! Eu vou entrar com uma ação judicial contra ele, mesmo que leve tempo. Mas Lívia sabia que um processo não resolveria os problemas imediatos. Cada dia que passava era um risco de perder clientes e credibilidade. As fofocas na vizinhança aumentavam. Algumas pessoas comentavam que Eduardo só estava atacando com tanta intensidade porque a sociedade de Lívia e Rafael escondia algo mais. Outros insinuavam que ela poderia acabar perdendo a loja e até o nome Flores da Vila. Essas conversas atravessavam a alma dela como punhais. Numa tarde especialmente difícil, em que um cliente reclamou da falta de variedade de flores, Lívia desabou atrás do balcão, cobrindo o rosto com as mãos. O choro silencioso ecoava dentro dela como um grito preso. Rafael a encontrou assim, ajoelhado ao lado dela, dizendo em voz baixa: "Eu prometi que você não estaria sozinha. E vou cumprir isso, nem que eu precise enfrentar Eduardo cara a cara." Naquela noite, Lívia não conseguiu dormir. As luzes da cidade piscavam através da janela, e cada buzina na rua parecia ecoar o caos dentro de sua mente. O medo de perder a floricultura crescia, mas ao mesmo tempo, a presença constante de Rafael a fortalecia, mesmo que sua confiança nele ainda não estivesse completa. Era como viver em uma guerra de flores, em que cada pétala arrancada era uma parte de sua história ameaçada. Mas no fundo de seu coração, Lívia jurou que não deixaria Eduardo destruir o que sua mãe havia construído. Por mais que o inimigo fosse poderoso, ela se recusava a entregar o sonho sem lutar até o fim. Apesar dos esforços de Rafael para manter o ânimo de Lívia, os ataques de Eduardo começaram a surtir efeito. Clientes antigos, pressionados pelas ofertas irresistíveis da concorrência, começaram a migrar para a rede dele. A floricultura, antes cheia de vida, voltou a enfrentar dias silenciosos, com poucas vendas e um clima de incerteza pairando no ar. Lívia tentava esconder sua dor atrás de sorrisos. Mas à noite, quando fechava a loja, a solidão a dominava. Caminhava até em casa com passos pesados, pensando se havia cometido um erro ao confiar em Rafael. As lembranças dos documentos mostrados por Camila voltavam como fantasmas, lembrando-a de que ele também tinha ligações com Eduardo. Em uma noite especialmente difícil, Lívia o confrontou novamente. "Você me disse que não tinha nada a ver com Eduardo, mas até hoje não me mostrou provas de que está realmente contra ele. Como posso acreditar em você?" Rafael a encarou com uma expressão de dor. "Porque tudo o que faço aqui é por você. Pela floricultura. Pelo que sinto. Mesmo que você ainda não queira admitir." Mas naquele momento, o coração de Lívia estava em ruínas. As ameaças de Eduardo, a queda nas vendas e a sensação de traição se misturavam em uma tempestade interna que ela já não conseguia controlar. "Eu não sei mais em quem confiar, Rafael. Não sei se devo acreditar em suas palavras ou nas evidências que me perseguem." Rafael tentou se aproximar, mas ela recuou, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Se eu perder essa floricultura, perco tudo o que restou da minha mãe. Não posso arriscar entregar minha vida nas mãos de alguém que talvez esteja apenas brincando com o meu destino." As palavras foram duras, e ele se calou, respeitando a dor dela. Camila, ao perceber o estado em que a amiga se encontrava, reforçou ainda mais sua posição contra Rafael. "Ele está te destruindo devagar, Lívia. Você precisa cortar esse laço antes que seja tarde demais."
Mas o coração de Lívia se recusava a aceitar essa conclusão. Havia algo em Rafael que a impedia de desistir dele, mesmo diante de tantas provas contra. Na madrugada, sozinha em seu quarto, ela chorou silenciosamente, abraçada ao retrato da mãe. Sentia-se perdida, como uma flor esmagada pela tempestade. Seu coração estava dividido entre o amor que florescia por Rafael e o medo que crescia a cada passo que ele dava em sua direção. O som distante de trovões ecoava pela cidade, e Lívia teve a sensação de que sua vida estava prestes a desmoronar. No entanto, uma centelha de esperança ainda resistia dentro dela, uma voz frágil que sussurrava. Talvez Rafael ainda pudesse provar sua lealdade. Talvez ainda houvesse redenção no meio de tantos segredos. E foi com esse fio de esperança que adormeceu, sem saber se o dia seguinte traria a salvação ou a queda definitiva do seu sonho. Os dias tornaram-se pesados, e a atmosfera das flores da vila refletia o abatimento de Lívia. As flores, apesar de belas, pareciam carregar o mesmo cansaço da dona, que passava horas encarando os números em queda. Foi nesse cenário sombrio que Rafael, com um semblante sério, pediu uma conversa definitiva. Ele entrou no pequeno escritório da floricultura e fechou a porta atrás de si, como se quisesse selar o espaço contra qualquer interrupção. "Chega de segredos, Lívia", começou ele com a voz grave e carregada de sinceridade. "Você tem razão em duvidar de mim. Eu errei em esconder o que vou te contar agora, mas não posso mais deixar que Eduardo use isso contra nós." Lívia o encarou em silêncio, o coração acelerado, sentindo que estava prestes a ouvir algo que poderia mudar tudo. Rafael respirou fundo e revelou. "Eu fui sócio de Eduardo no passado. Não apenas um colaborador distante, como disse antes. Trabalhamos juntos por alguns anos em uma empresa de importação. No início, eu acreditava que ele era apenas um homem de negócios agressivo, mas logo percebi as práticas ilegais e os jogos sujos que ele conduzia. Quando me afastei, ele jurou que me faria pagar por isso." A revelação caiu sobre Lívia como um golpe inesperado. Por um instante, ela quis gritar, expulsá-lo de sua vida, mas o olhar dele, carregado de arrependimento, a fez hesitar. "Por que não me contou isso antes?" perguntou, a voz trêmula. Rafael baixou os olhos e respondeu. "Porque eu sabia que você me veria como cúmplice, e eu não suportaria perder a única pessoa que me fez acreditar em um futuro diferente." Lívia sentiu as lágrimas arderem em seus olhos. Parte dela queria acreditar naquela confissão, mas outra parte não conseguia apagar a dor das mentiras anteriores. "Você entende que isso destrói qualquer confiança que restava entre nós?" murmurou, ainda sem saber se o afastava ou o abraçava. Rafael se aproximou devagar e colocou sobre a mesa uma pasta com documentos. "Aqui estão provas de que Eduardo ainda está envolvido em práticas ilegais. Contratos falsificados, registros de propina e nomes de empresas de fachada. Se você me der uma chance, podemos usar isso para derrotá-lo." O silêncio que seguiu foi sufocante. Lívia pegou os papéis e os analisou com mãos trêmulas. Era informação demais. Perigosa demais. "Se o que você está dizendo é verdade, então não estamos apenas lutando por flores. Estamos lutando contra um império sujo que não vai cair sem reação." Rafael assentiu, os olhos fixos nela. "Eu sei. E é por isso que não posso lutar sozinho. Preciso de você ao meu lado. Não apenas como sócia, mas como a mulher que me faz acreditar que vale a pena enfrentar tudo isso." As palavras carregadas de emoção deixaram Lívia dividida entre o amor que florescia e o medo de se perder em meio a segredos tão pesados. Naquela noite, sozinha em casa, Lívia folheou os documentos várias vezes, sentindo o peso da escolha que teria que fazer. Pela primeira vez, percebeu que seu destino estava entrelaçado não apenas ao de Rafael, mas também ao perigo representado por Eduardo. E ela teria que decidir de que lado realmente estava. No dia seguinte, Camila apareceu na floricultura e encontrou Lívia com os olhos vermelhos de tanto ler e reler os documentos deixados por Rafael. A amiga ouviu tudo em silêncio, cruzando os braços com expressão dura. Quando Lívia terminou de explicar, Camila soltou um suspiro pesado. Ele finalmente mostrou as cartas. "Mas se isso for real, não estamos falando apenas de salvar sua loja, e sim de derrubar um homem poderoso. É perigoso demais." Apesar do alerta, Lívia sentiu algo diferente em si, uma chama de determinação que não existia antes. "Eu não vou recuar, Camila. Se Eduardo quer me destruir, então eu vou lutar. Não apenas por mim, mas por tudo o que minha mãe construiu e pelo que ainda pode florescer aqui." A firmeza em sua voz surpreendeu até a própria amiga. No fim da tarde, Rafael voltou e encontrou as duas no escritório. Camila o encarou com desconfiança,
mas não impediu que ele se explicasse. Eu não espero que você confie em mim, Camila, mas sei que você é inteligente o suficiente para ver que Eduardo é um perigo real. Não só para a Flores da Vila, mas para muitas outras pessoas. Se trabalharmos juntos, podemos desmascará-lo. Camila relutou, mas a convicção de Lívia a fez aceitar participar, mesmo que com ressalvas. Eu vou ajudar, mas não por você, Rafael. Vou ajudar por ela. E se você tentar enganá-la de novo, vai se arrepender. O olhar dela era cortante, como uma promessa que não precisava de mais palavras. Assim começou uma aliança improvável. Rafael trouxe mais provas. Contatos dispostos a depor contra Eduardo e informações que poderiam ser usadas em uma ação legal. Camila assumiu a frente jurídica, elaborando estratégias para reunir evidências sólidas, enquanto Lívia, mesmo com medo, tornou-se a ponte entre eles, fortalecida pelo desejo de salvar a floricultura. Os dias se tornaram uma rotina de planos secretos e encontros tensos. Eduardo, sem saber da união que se formava contra ele, continuava a intensificar seus ataques. Mas desta vez, Lívia já não se sentia sozinha. Pela primeira vez, ela acreditava que poderia enfrentá-lo de igual para igual. Rafael, por sua vez, parecia cada vez mais próximo. Havia momentos em que o trabalho virava silêncio, em que um olhar entre eles falava mais do que qualquer plano. Lívia tentava resistir, lembrando-se das mentiras, mas seu coração se traía em cada batida acelerada. O amor crescia no meio da guerra, como uma flor nascendo entre pedras. Naquela noite, enquanto revisava documentos ao lado de Camila e Rafael, Lívia sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Percebeu que a batalha que enfrentavam não era apenas por justiça, mas também pela chance de um recomeço. E pela primeira vez em muito tempo, ela não tinha medo de lutar. Com a ajuda de Camila, Rafael e alguns contatos que ainda lhe eram leais no mundo dos negócios, Lívia começou a montar um dossiê detalhado contra Eduardo. No início, ela se sentia deslocada naquele universo de documentos, contratos falsificados e provas digitais, mas aos poucos foi percebendo que sua floricultura havia se tornado apenas a ponta de um iceberg muito maior. O inimigo não queria apenas destruir sua loja, queria reafirmar seu poder em uma cidade onde poucos tinham coragem de enfrentá-lo. Em uma noite de domingo, Camila organizou uma reunião secreta no escritório de um colega de confiança. Ali, diante de telas iluminadas e pilhas de papéis, Lívia viu pela primeira vez a dimensão dos crimes de Eduardo. Havia registros de suborno, manipulação de licitações e até esquemas internacionais de importação ilegal. Aquilo ultrapassava qualquer imaginação, e ela se sentiu pequena diante da magnitude da corrupção. Agora você entende por que ele é tão perigoso? Disse Rafael, olhando-a com intensidade. Não se trata apenas de uma disputa comercial, Lívia. Ele destrói quem se coloca no caminho dele. Mas juntos podemos acabar com essa farsa. As palavras soavam como promessa, mas também como um aviso sombrio de que estavam prestes a se colocar em uma linha de fogo. As primeiras denúncias começaram a circular discretamente na imprensa, alimentadas por jornalistas que haviam recebido informações anônimas. Pequenas notas em colunas de jornais questionavam as práticas de Eduardo, e em pouco tempo, as redes sociais se encheram de comentários. Será que o empresário modelo tem algo a esconder? Era a pergunta que se repetia em blogs e fóruns. Eduardo, no entanto, não ficou em silêncio. Começou a espalhar boatos contra Rafael, insinuando que ele era um homem desonesto que usava a floricultura como fachada para lavar dinheiro. Os rumores chegaram até alguns clientes de Lívia, que começaram a questionar a origem do crescimento repentino da loja. O que antes era sucesso passou a ser visto com desconfiança. Lívia, mais uma vez, sentiu o peso do julgamento. Alguns clientes desapareceram sem explicação, e a atmosfera de vitória começou a se dissolver. Mesmo assim, ela não desistiu. Prefiro enfrentar a verdade do que viver escondida atrás de uma mentira, disse em voz alta, tentando convencer a si mesma de que havia tomado o caminho certo. Nessa noite, quando estava fechando a loja, encontrou uma caixa deixada discretamente na porta. Dentro havia flores murchas e um bilhete escrito em letras fortes. Quem mexe com espinhos acaba sangrando. O aviso deixou suas mãos trêmulas e seu coração apertado. Eduardo estava percebendo a resistência e não hesitaria em usar o medo como arma. Ao mostrar o bilhete a Rafael, ele reagiu com fúria contida. Isso significa que estamos no caminho certo. Ele está sentindo que está perdendo o controle. Mas Lívia, apesar da coragem, não conseguiu evitar o medo. Pela primeira vez, teve a nítida sensação de que sua vida estava em perigo, não apenas seu negócio. E ainda assim, ao olhar para Rafael e Camila, percebeu que já não estava sozinha. A batalha havia começado, e recuar não era mais uma opção.
Os rumores contra Eduardo ganharam força, e logo a mídia começou a investigar com mais profundidade. Reportagens começaram a expor contratos suspeitos, empresas fantasmas e vínculos políticos duvidosos. O empresário exemplar passou a ser questionado em público, e sua máscara de perfeição começou a rachar diante dos olhos da cidade. Furioso, Eduardo decidiu contra-atacar. Mandou convites para um evento luxuoso nos jardins, um coquetel destinado a mostrar que ainda controlava sua imagem e seus aliados. Era uma demonstração de poder, uma forma de intimidar seus inimigos e provar que nada poderia abalá-lo. Lívia e Rafael receberam os convites entregues em mãos por um mensageiro de terno. "Ele quer que vocês estejam lá", disse o homem, com um sorriso que não chegava aos olhos. Camila foi contra a ideia desde o início. "Esse evento não é apenas uma festa, é um campo de batalha. Ele vai usar cada detalhe para desmoralizar vocês. Não confiem em nada do que virem lá dentro." Mas Rafael acreditava que era a oportunidade perfeita para encarar Eduardo frente a frente. "Se queremos expô-lo, precisamos estar onde ele está mais vulnerável, em meio à ostentação que usa para esconder a sujeira." Noite do evento. O salão estava repleto de luzes, música refinada e convidados vestidos em trajes de gala. Lívia, em um vestido azul que destacava sua beleza natural, entrou de braços dados com Rafael, sentindo o peso de cada olhar. O ambiente era sufocante, não apenas pelo luxo exagerado, mas também pela tensão velada que pairava sobre todos. Eduardo, com um sorriso calculado e taça de champanhe na mão, os recebeu como se fossem velhos amigos. "Que honra vê-los aqui", disse, fingindo cortesia, mas seus olhos brilhavam com malícia. "Espero que aproveitem a festa. Afinal, pode ser a última vez que estarão entre vencedores." Durante a noite, Eduardo discursou, exaltando seu império e sua trajetória de sucesso. Mas quando menos esperava, jornalistas presentes começaram a questioná-lo sobre as denúncias. O ambiente, que até então parecia controlado, começou a se transformar em um campo minado. Eduardo, irritado, lançou olhares ameaçadores em direção a Rafael e Lívia, como se os culpasse diretamente pela exposição. Em um momento de tensão máxima, Rafael se aproximou dele e, em voz baixa, disse: "O seu tempo acabou, Eduardo. A cidade inteira já começou a ver quem você realmente é." Eduardo sorriu de forma sombria e respondeu: "Você não faz ideia de até onde eu posso ir para manter o que é meu." Lívia, observando a cena, percebeu que o embate não era apenas de negócios ou de reputação. Era uma luta de poder, de sobrevivência e talvez até de vida ou morte. O brilho nos olhos de Eduardo mostrava que ele não recuaria facilmente, e o coração dela se apertou com a certeza de que o pior ainda estava por vir. Quando deixaram o salão naquela noite, o ar frio da cidade parecia carregar consigo a promessa de tempestades. O embate havia começado, mas o desfecho ainda estava longe de ser definido. E Lívia sabia, com um aperto profundo no peito, que sua floricultura e seu coração estavam no centro de uma guerra que só estava começando a revelar sua verdadeira dimensão. A tensão do evento nos jardins se arrastou pelos dias seguintes. A imprensa não parava de publicar novas informações sobre os contratos de Eduardo, e a imagem de empresário modelo se despedaçava diante da opinião pública. Mas quanto mais sua máscara caía, mais perigoso ele se tornava. Lívia sentia que estava vivendo em uma corda bamba, entre a vitória e o desastre, e a qualquer momento poderia despencar para o lado errado. Uma noite, Rafael a encontrou sozinha na floricultura, organizando flores com mãos trêmulas. Ele percebeu o cansaço nos olhos dela, mas também a força que ainda resistia. "Lívia, eu sei que errei em esconder partes do meu passado, mas nunca menti sobre o que sinto. Se for preciso, eu sacrifico meu nome, minha reputação e até minha liberdade para garantir que você e a Flores da Vila fiquem de pé." As palavras dele a atingiram em cheio, como uma confissão e uma promessa ao mesmo tempo. Lívia respirou fundo, segurando as lágrimas. "Eu não quero que você se sacrifique por mim, Rafael. Quero apenas a verdade, nada mais. Se você realmente me ama, então lute ao meu lado, não por mim. Eu não preciso de um herói que morre por mim. Preciso de um parceiro que viva comigo." Naquela noite, Rafael tomou a decisão mais arriscada de sua vida. Reuniu provas ainda mais comprometedoras contra Eduardo e entregou-as diretamente à imprensa, sabendo que isso poderia arruinar de vez sua carreira e colocar um alvo em suas costas. Foi o gesto definitivo de alguém que não estava disposto a esconder-se mais. Quando Eduardo descobriu, sua fúria se tornou evidente. Ligou para Lívia em plena madrugada, sua voz carregada de ameaça.
Você acha que venceu, mas está enganada. Essa guerra ainda não acabou, e vocês vão pagar caro por mexer comigo. A ligação terminou abruptamente, deixando o coração de Lívia acelerado e sua mente tomada pelo medo. Na manhã seguinte, a notícia estampava os jornais. Empresário Eduardo Figueiredo investigado por corrupção e fraude. As imagens mostravam sua mansão sendo cercada por policiais, e seu império começava a ruir diante dos olhos da cidade. Mas no íntimo, Lívia sabia que Eduardo não cairia sem lutar até o último segundo. No meio desse caos, ela e Rafael finalmente se permitiram um momento de entrega. Em um gesto que misturava alívio e paixão contida, se beijaram pela primeira vez, como se o mundo ao redor pudesse desaparecer por alguns instantes. Foi um beijo intenso, carregado de todas as palavras que ainda não tinham coragem de dizer em voz alta. E naquele momento, Lívia compreendeu. Não importava o que viesse a seguir. Não importava o quanto Eduardo ainda tentasse resistir. Ela e Rafael já estavam ligados, não apenas por negócios ou segredos, mas por um amor que florescia em meio à guerra. E esse amor seria a força necessária para enfrentar o fim que se aproximava. As semanas que se seguiram foram intensas. Eduardo foi oficialmente acusado e perdeu o prestígio que sustentava seu império. Seus aliados políticos e empresariais o abandonaram, e a rede de garden centers começou a desmoronar diante das investigações. A cidade, que antes o reverenciava, agora o via como um vilão exposto. Para Lívia, a vitória não foi apenas sobre ele, mas também sobre seus próprios medos. A floricultura começou a se recuperar lentamente, reconquistando clientes e ganhando ainda mais notoriedade por ter resistido a uma guerra desigual. As flores, que antes pareciam murchar com suas lágrimas, agora floresciam novamente, refletindo a nova fase que começava em sua vida. Rafael manteve sua promessa de ficar ao lado dela. Apesar de todo o peso do passado, mostrou-se disposto a construir um futuro transparente, sem segredos. Eu não posso apagar os erros que cometi, mas posso escolher ser diferente daqui em diante, disse a ela, enquanto caminhavam juntos pela Vila Mariana em uma manhã ensolarada. Camila, mesmo ainda desconfiada, aos poucos baixou a guarda. Percebeu que, apesar das falhas, Rafael havia se provado leal quando mais importava. Ele ainda não me convence completamente, mas admito que salvou a floricultura e, de certa forma, também salvou você, disse a amiga, com um sorriso raro de aprovação. Em um gesto simbólico, Lívia decidiu reformar a fachada da loja, colocando uma nova placa com o nome Flores da Vila em letras douradas. Ao inaugurar o espaço renovado, agradeceu aos clientes, à vizinhança e às pessoas que acreditaram em seu trabalho. Foi um momento emocionante, em que lágrimas se misturaram a sorrisos, e o legado de sua mãe se tornou ainda mais forte. No coração da celebração, Rafael se aproximou dela e sussurrou: "As flores florescem porque você nunca desistiu, e é por isso que eu nunca vou desistir de você." Os olhos de Lívia se encheram de emoção, e naquele instante, ela soube que finalmente podia confiar. Mas, enquanto brindavam ao recomeço, um detalhe inesperado pairava no ar. Um homem de terno escuro observava de longe, parado na calçada do outro lado da rua. Seus olhos fixos em Rafael carregavam uma intensidade perturbadora, como se conhecesse segredos que ainda não haviam sido revelados. Em segundos, desapareceu na multidão, deixando apenas a sensação de que aquela história talvez ainda não tivesse acabado. Lívia não percebeu a presença, mas Rafael sim. Seu coração apertou, e ele soube que fantasmas do passado poderiam voltar a qualquer momento. No entanto, ao olhar para Lívia sorrindo entre flores e clientes, tomou a decisão de não permitir que nada roubasse aquele instante de paz. E assim, entre flores e segredos, a história chegava ao fim. Ou talvez apenas ao começo de uma nova fase.